Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Ponto de Vista, esse canal que tem por objetivo compartilhar meditações diárias. Então se inscreva no canal, ative o sininho. Se você gostar, dá um like, compartilha para que mais pessoas possam ser alcançadas e também, se for bênção, poder serem abençoadas. Jesus pode ter muitas definições, seja pela religião, seja pela filosofia, mas Jesus só pode ser definido por aquilo que nós temos de conhecimento dele, que são adquiridos em nossa caminhada pelas nossas experiências diárias. O Evangelho de Jesus, capítulo 16 de Mateus, narra o seguinte, verso 13. Chegando à região da Cesareia de Filipe, perguntou Jesus aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em seu tempo, Jesus foi identificado como um mestre, como um profeta, pois os judeus tinham uma grande dificuldade em identificar Jesus como o Messias, como o Cristo, porque Jesus não se encaixava nas definições e nos padrões que os judeus tinham a respeito do Messias. Para eles, o mais próximo que Jesus poderia se encaixar era na figura de um mestre e extrapolando na figura de um profeta. Para aqueles que conheciam Jesus por suas manifestações, pelas suas curas, libertações, pelo seu ensino, Jesus era associado à figura de um profeta, de um milagreiro, e essa era a sua fama no meio do povo. Mas para aqueles que andavam diariamente com Jesus, que comiam com ele, que compartilhavam com ele a cada instante, para eles, Jesus era identificado realmente como um Messias, como aquele que foi enviado de Deus, o ungido de Deus. Eles podiam compreender então esses ensinos e as suas palavras, e nelas encontravam a figura do Messias. E foi o testemunho dos discípulos que foram identificando Jesus. João, por exemplo, no início do Evangelho, identifica Jesus como o Filho de Deus. Em sua primeira carta, João diz que a vida se manifestou entre nós, e ele diz: o que ouvimos, vimos, tocamos, isso proclamamos, que a palavra da vida se manifestou entre nós. Para João, Jesus era o Verbo encarnado, Jesus era o Deus presente no meio dos homens. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: para vocês, quem eu sou? A resposta de Pedro veio direta: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nos diz muito isso e demonstra a percepção dos discípulos em relação à pessoa, à figura de Jesus. Se nós sairmos nas ruas e perguntarmos às pessoas quem é Jesus, alguns nos dirão que ele é um líder de uma religião, para outros vão dizer que o seu nome é poderoso e é uma ponte para alcançar as bênçãos e os milagres. Para outros, Jesus é a chave para abrir a porta de uma bênção. Nós vamos ouvir muitas respostas, muitas definições, porém o mundo que vivemos apresenta muitas ideias errôneas a respeito de Jesus. Mas para aqueles que andam com Ele, para aqueles que o conhecem, para aqueles que têm experiências diárias com a sua presença, para aqueles que experimentam o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, para esses, Jesus é a expressão de Deus. Jesus é o Deus encarnado, é o Deus Emanuel presente entre nós. Jesus realmente é o ungido de Deus, Ele é o Cristo. E a questão é esta: para você que me ouve, quem é Jesus? Um profeta? Um viabilizador de sonhos? Um realizador de milagres? Um nome que tem todo o poder para abrir portas, para realizar milagres? Ou é a mesma convicção que os discípulos tinham,
que Jesus é o Filho do Deus vivo, aquele que está presente entre nós e que nos conduz à presença do Pai e para a vida eterna. Porque a pergunta de Jesus, ela permanece nos nossos dias. Essa pergunta, ela continua ressoando na nossa caminhada. E para vocês, quem eu sou? O que vocês dizem que eu sou? O que você diria que Jesus é? Ou o que você diria, quem é Jesus para você? A nossa oração para esse dia é que não nos deixemos levar pela opinião, as opiniões de outros, pelas definições de outros, pelas pessoas que estão nesse mundo e que têm muitas visões, mas não caminham com Ele, não têm experiências com Ele. Então não se deixe levar por essas opiniões. Mas se você é alguém que tem caminhado com Cristo e tem tido essas experiências, então que você possa reconhecer que esse Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é o Deus soberano, é o Deus poderoso, e que Deus está confirmando no seu coração essa realidade a cada dia, que Ele é o Messias prometido, o Deus que está ao nosso lado. Ele é a nossa esperança e nele está a nossa confiança e a nossa fé. Que seja esse um dia debaixo dessa perspectiva de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus prometido, que Ele é o grande eu sou, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que caminha ao nosso lado, que está junto conosco nas nossas necessidades. Que esta realidade de Jesus, que essa identidade de Jesus, que essa definição de Jesus realmente seja confirmada nesse dia na tua caminhada. Que seja um dia abençoado, debaixo dessa experiência com o ungido de Deus. Que a paz invada teu coração, que Deus te abençoe, tenha um bom dia e nós nos vemos na próxima.